A paz do Senhor, eu me chamo Suzana Vilela, sou do canal Leitura e Adoração e venho trazer uma mensagem nesse dia de hoje. Estou aqui com o pastor Luiz Eduardo, vou passar a oportunidade para ele nesta manhã. Amém, meus irmãos, a paz do Senhor, aqui que vos fala é o evangelista Luiz Eduardo, que Deus abençoe em Cristo Jesus. Eu quero deixar uma palavra para a meditação dos irmãos nessa manhã, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, verso de número 8, que é o tema que eu quero trazer nessa manhã para a tua vida, é a oração, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, verso de número 8, que fala assim a palavra do Senhor. E disse-lhe, cinge-te e ata as tuas sandálias. E assim ele o fez. E ele disse-lhe, lança a tua veste sobre ti e segue-me. Disse o anjo, na minha tradução está dizendo assim. Queridos irmãos, esse livro de Atos dos Apóstolos, ele foi criado ou foi escrito por um grande doutor ou por um grande médico, por nome Lucas. Lucas que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. E Lucas foi um dos discípulos de Paulo. Paulo que é conhecido como um grande missionário a qual se levantou-se a caminho de Damasco. Por certo que Paulo e Lucas seguiam os caminhos a qual Jesus deixou na terra. Lucas vai ter a sua participação de escrever o seu próprio livro entre o Evangelho de Jesus Cristo. Por certo que Lucas seguiu os passos a qual Jesus deixava na terra. Jesus, ele aparece em toda a Bíblia. No Antigo Testamento, Jesus ele é apontado como Cristo ressurreto. No Novo Testamento, Jesus vai deixar verdades para nós, a Igreja de Cristo, seguir. Jesus, como Deus, não precisava orar, porque Jesus era o próprio Deus na terra. Jesus, como Deus, não precisava orar, mas Jesus orava, porque a oração é a maior ferramenta que Jesus deixou para a igreja. A oração é a maior arma que Jesus deixou para a igreja. Perceba que a palavra oração, ela é dividida em duas partes. Começa com orar, termina com ação. Orar e agir, orar e ação. Porque não adianta eu orar pelo mendigo e não levar um prato de comer para o mendigo comer. Não adianta eu orar por uma porta de emprego e não acordar cedo para entregar currículo. Quem é que não lembra de Moisés que vai clamar a Deus? E Deus vai entrar em ação e vai dizer, Moisés, por que clamas a mim? Porque não é momento de clamar, é momento de agir. Quem é que não lembra agora? Dois homens de Deus vão para o templo orar, na hora nona, na hora da oração. Esses dois homens de Deus, Pedro e João, vão para o templo orar. Só que a nossa Bíblia vai nos dizer que, enquanto os servos iam para a igreja orar, todo dia era posto um coxo à frente à porta formosa. Por certo, era um lugar exato para se pedir esmola. Por quê? Porque quem entrasse lá dentro e negasse dinheiro para aquele mendigo, naquela época, seria impossível de adorar a Deus por causa do sentimento de culpa. Então, aquele lugar onde o coxo estava era um lugar exato para se pedir esmola. Aí a Bíblia diz que agora vai vir dois homens cheios da presença de Deus para o templo orar. Aí aquele coxo vai pedir esmola a Pedro, vai pedir esmola a João. Aí agora a Bíblia diz que quando Pedro chega até o coxo vai lhe pedir esmola. Aí Pedro manda o coxo olhar para ele. Aí a Bíblia diz que o coxo olhando para ele, esperando algo em troca. Aí Pedro libera a seguinte palavra: não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho isto eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Perceba que quando Pedro libera a palavra, ele clama o nome de Jesus.
Só que quando ele clama o nome de Jesus, no versículo mais para frente, vai dizer que Pedro estende a sua mão direita. Uma das nossas mãos que tem menos força é a esquerda, a não ser se você for canhoto. Uma das nossas mãos que tem mais força é a direita. E a Bíblia diz que Pedro estende a sua mão direita, a mão de força. Então entendo que Pedro está fazendo aquilo que aprendeu com Jesus. Porque Pedro não aprendeu a derrubar ninguém. Pedro não aprendeu a falar mal de ninguém. Ele seguiu o exemplo que Jesus deixou para a igreja, a levantar quem está caído. Então uma das nossas mãos que tem mais força, a direita. Então Pedro está fazendo aquilo que aprendeu com Jesus. Quem é que não lembra que Pedro estava andando sobre as águas? E agora Pedro vai começar a afundar. O que Jesus faz? Estende a sua mão direita e a levanta Pedro. Então Pedro está fazendo aquilo que aprendeu com Jesus, a levantar quem está caído. Aí agora a segunda ordem de Herodes vai prender a Pedro. Pedro agora vai estar preso. No texto que tomamos base para ler, Pedro vai estar preso. Por quê? Porque ele estava pregoando a palavra do Senhor. Pedro vai estar preso. Só que enquanto Pedro está preso, a Bíblia diz que a igreja está orando. A oração tem poder. A oração tem milagre. A oração tem avivamento. A oração acontece coisas que é impossível para mim e para você, mas para Deus não há nada impossível. E a palavra nessa manhã, se tu quer vitória, é através da oração. Se quer milagre, através da oração. Se quer poder, através da oração. A oração move montanhas. A oração faz coisas impossíveis acontecer. O segredo da tua vitória nesta manhã é a oração. Vai haver um testemunho que eu gostei muito de ouvir um tempo atrás. E eu gosto muito sempre, toda vez que eu ministro a palavra do Senhor, falar desse testemunho que é sobre a oração. E havia uma irmãzinha do círculo de oração que ela andava 2 horas de pé até a igreja. Ela era dirigente do círculo de oração e ela andava 2 horas de pé até a igreja. E o que acontece? Essa irmã tinha um filho de menor. E quando ela ia para a igreja, não tinha com quem deixar a criança. A criança ficava em casa sozinho. E certo dia essa irmã, ela foi para o círculo de oração, 2 horas de pé para ir, 2 horas de pé para vir. E ela deixou a criança sozinha dentro de casa. E essa criança, ela saiu para brincar no terreno. Essa irmã morava na zona rural. E essa criança saiu para brincar no terreno da casa dela. É criança, toda criança gosta de brincar. E essa criança foi brincar. Enquanto essa criança ela estava brincando, havia um poço artesiânico desativado, só que não tinha enterrado esse poço artesiânico. E o que acontece? O testemunho fala que essa criança brincando, ela vai cair no poço artesiânico e vai dar como morta. E pelo grito da criança, os vizinhos da zona rural que estavam por perto ouviu e foi ver o que estava acontecendo. E essas pessoas começaram a chamar a criança no poço artesiânico. A criança tinha dado como morta, chamaram o bombeiro, aquele fuzil todo. E o povo começou a se aproximar perto da casa e começaram a dizer: que mãe irresponsável, que não cuida do seu filho, não cuida da sua casa, que mãe irresponsável. E a irmã estava lá na igreja, no círculo de oração, estava orando. Aí umas pessoas dessa que estavam lá na casa disse: vamos lá chamar a mãe, esse menino está morto aqui, os bombeiros batendo cabeça, sem conseguir detectar como fazia para entrar dentro daquele poço artesiânico. E foi uma pessoa até lá. E quando essa pessoa chegou até lá na mãe, disse: olha, teu filho caiu no poço artesiânico, está dado como morto, e vê o que tu faz aí para ir lá. E a mãe disse para os bombeiros, disse para as pessoas lá, e falou para as pessoas lá que ela só ia quando terminasse o círculo de oração. E o povo foi-se embora e ficaram lá até de noite. A mãe chegou lá, e quando a mãe chegou lá, e o povo estava dizendo que mãe é responsável, falando mal dela, aí a mãe chegou lá perto do poço artesiânico. Quando chegou lá perto do poço artesiânico, chamou o filho não respondeu. Chamou o filho de novo, o filho não respondeu. Aí a mãe se aparta da onde estava o filho, lá dentro, e faz a seguinte oração: Deus, tu sabe onde eu estava. Eu não estava me prostituindo. Eu não estava fazendo nada de errado. Eu estava orando na tua casa, Senhor.
e tu sabe e conhece a minha consciência, sabe, da minha vida. E se tu for na minha vida, faz o teu milagre acontecer, Senhor. E essa mulher chega perto do poço artesiânico de novo e chama pelo filho. Quando ela chama pelo filho, o filho que estava lá embaixo, dado como morto, grita, mamãe! Quando o filho grita, mamãe, o bombeiro pega a corda, joga a corda lá dentro. E quando joga a corda lá dentro e levanta a criança de lá dentro, aí a criança olha para o bombeiro, olha para a mãe e diz, mamãe, joga a corda de novo, mamãe. Aí as pessoas perguntam, por quê? Porque quando a senhora estava orando aqui em cima, mamãe, um homem de branco estava comigo lá embaixo, mamãe. Joga a corda, mamãe. O que eu tenho com isso? O poder da oração. O milagre acontece. Quando você tem fé, você acredita. A oração, ela move montanhas, ela move o sobrenatural de Deus. Amém? Essa é a palavra que eu deixo para a tua vida. Acredite na oração que Deus vai operar na tua vida. Amém?